Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, o 24º domingo do tempo comum, desejando que o seu dia seja iluminado, abençoado e que você faça uma verdadeira experiência do ressuscitado no dia de hoje. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da igreja, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 24º domingo do tempo comum, meu irmão, minha irmã, a igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Mateus, no capítulo 18, nos versículos de 21 a 35. Ouçamos atentamente esta palavra de Deus que fortalece e anima nossa vida de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o último centavo que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro,
como eu tive compaixão de ti?" O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos este Santo Evangelho nesse domingo que fala sobre o perdão. Nós já ouvimos aquela frase, certamente, que a medida do amor é amar sem medida. E podemos dizer a mesma coisa com relação ao perdão. A medida do perdão é perdoar sem medida. É o que fica bem claro neste Evangelho. Entre os judeus, se pensava que a obrigação de perdoar alguém que ofende é, no máximo, 3 vezes. Os povos antigos, vizinhos de Israel, nem mesmo 3 vezes. Eles imediatamente buscavam o recurso da vingança, e não o perdão. Mas Israel pensava que tinha a obrigação de perdoar 3 vezes. Depois da 3ª vez, já não teria mais obrigação de perdoar uma ofensa, mas poderia recorrer à vingança, como os outros povos antigos já faziam. No entanto, Pedro, no Evangelho de hoje, já mostra um coração um pouco mais generoso. Certamente, por ouvir a pregação de Jesus, ver transparecer o amor e a misericórdia nas palavras de Jesus, pelos caminhos onde com ele estavam, então os discípulos certamente já tinham se tornado um pouco mais sensíveis. Por isso Pedro diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Pedro foi além das 3 vezes. Ao que Jesus responde: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. As 7 vezes já mostrariam ali a completeza ou a plenitude do perdão, da obrigação do perdão. Mas é preciso ir além. E 70 vezes 7 significa perdoar sempre. Esse é o diferencial que um cristão faz no mundo. Ter a capacidade de perdoar sempre, de nunca fechar-se ao perdão, de nunca deixar de ser misericordioso. Essa diferença é a diferença do amor. Por isso, a medida do perdão é perdoar sem medidas. E para ilustrar isso, Jesus usa essa parábola do patrão que vai acertar as contas com seus empregados. Jesus quer mostrar a benevolência de Deus, mostrar que Deus está sempre disposto a perdoar quem se coloca para pedir perdão, quem se dispõe a pedir perdão, que Deus tem um coração aberto para perdoar sempre. Aliás, o Papa Francisco outra vez tinha dito já: Deus não se cansa de perdoar, nós é que nos esquecemos e muitas vezes nos cansamos de pedir perdão. E Jesus conta essa parábola daquele patrão que acertou as contas, perdoou uma dívida imensa de um empregado que suplicou por um prazo. Aquele patrão teve misericórdia, piedade daquele empregado que suplicou. Mas esse mesmo empregado que foi beneficiado pela graça do patrão,
que foi beneficiado pelo perdão de suas dívidas, foi bonificado pela benevolência e bondade do seu patrão, não teve a mesma benevolência e a mesma bondade para tratar um companheiro de trabalho que lhe devia pouca coisa, algumas moedas apenas. Recebeu da plenitude da misericórdia do patrão, mas foi incapaz de ser misericordioso e piedoso com aquele que lhe devia algumas moedas. Pois bem, meu irmão, minha irmã, Deus nunca se nega de perdoar. Deus nunca fecha o seu coração quando nós clamamos pelo seu perdão, pela sua misericórdia, quando nos arrependemos dos nossos pecados. Mas o que temos que perguntar é, nós temos também a disponibilidade de abrir o coração para perdoar o irmão? Temos a disponibilidade sempre de nos colocar diante do nosso próximo, não como juízes, mas como homens e mulheres de misericórdia? Desejando o bem mesmo daqueles que nos fizeram o mal? Orando mesmo por aqueles que nos querem ver pelas costas? Fazendo o bem mesmo àqueles que nos prejudicaram? Perdoar sempre. Não há dúvida nenhuma de que quem se fecha ao perdão, quem se fecha à misericórdia, será punido pela sua própria arrogância, pelo seu próprio fechamento, pela sua própria atitude de falta de amor, de misericórdia. Não ficará sem punição. Não é Deus que castiga ninguém. Não é Deus que impõe o castigo, mas a própria pessoa que vai pelo caminho longe da misericórdia e do amor vai encontrar um caminho fechado e um caminho que se encarregará de punir, porque faltou amor, porque faltou perdão, porque faltou misericórdia, porque a pessoa se endureceu no mal e não teve a capacidade de perdoar com a mesma medida com que é perdoado e acolhido por Deus. Deus não pune ninguém. Deus não castiga ninguém porque Deus é amor apenas. Mas quando a pessoa escolhe o caminho da falta de perdão, o caminho longe da misericórdia, o caminho do fechamento, endurecimento dentro do coração, a própria pessoa se encaminha pela frustração do erro. Que Jesus nos ajude, então, a aprender com Ele sempre mais o dom da misericórdia. A aprender com Ele a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Sabendo orar por aqueles que nos ofendem. Fazer o bem mesmo para quem nos prejudica. E que Nossa Senhora reze sempre por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará.